Eu vou baixar aqui a câmera para vocês conseguirem visualizar bem direitinho a máquina. Daqui a pouco eu abaixo mais um pouquinho. Deixa eu primeiro mostrar a peça. A gente vai confeccionar esse saquinho, que é multiuso, que pode ser utilizado, então, como um saquinho organizador. E eu preparei ele com os materiais sintéticos. Esse aqui é aquele material que é novidade, que a Personal Art trouxe para a gente, que é o sintético Elegance perolizado. Algum estampado que também é novidade lá na Personal Art, e que dá todo um charme, né? Na parte externa, aqui onde tem esse visor, eu estou usando o plástico translúcido. Importante, todos esses materiais, meninas e meninos, são sugestões. Vocês podem utilizar outro tipo de material sintético que seja 0,8, eu aconselho que seja 0,8, o material sintético para utilizar aqui na parte principal. Ou então, não, Fê, eu quero trabalhar com tecido, posso fazer com tecido? Pode fazer com tecido, porém, vocês vão precisar, vocês vão observar que vai mudar uma coisinha ou outra, porque nesta peça, eu vou fazer a técnica do virado para poder confeccionar ela todinha. Quem não conhece, fica tranquila que eu vou mostrar passo a passo, bem direitinho, como a gente faz essa técnica e deixa um acabamento assim bem bonito no material sintético, facilita porque a gente faz menos costuras. Então, economiza tempo, fragiliza menos o material sintético. Pode usar o plástico cristal, pode utilizar a telinha vôlei, pode usar outro tipo, de repente quer fazer todo em sintético, faça também aí de acordo com o que você achar interessante. Inclusive, para quem trabalha com personalização, de repente quer fazer um bordado do nome da criança ou do adulto, quer aplicar aqui aquelas sublimação, enfim, né? Aí o céu é o limite e vocês devem usar e abusar da imaginação de vocês. Para quem vai fazer na máquina doméstica, pode fazer essa peça na máquina doméstica? Pode, tranquilamente. Essa peça, eu fiz na minha máquina doméstica. Minha máquina 2800, fiz ela tranquilamente, do jeitinho que eu vou fazer aqui com vocês na máquina industrial, porque ela tem pouquíssimas camadas. Então, a gente não precisa daquela máquina que seja extremamente potente. Dá para fazer na máquina doméstica, ó, tá vendo? É uma peça que é chapadinha, é plana, então não tem dificuldade alguma, ok? O que eu recomendo se você for fazer na máquina doméstica? Use uma agulha um pouquinho mais grossa, ou a 16 ou a 18, a linha comum ou aquela linha para bordado, eu adoro usar a linha para bordado na máquina doméstica na parte de cima, e na bobina você pode utilizar a linha de nylon 60 ou então pode manter a linha comum. Eu utilizei a linha para bordado à máquina aqui, tanto na parte de cima como lá na bobina, e ficou com o acabamento perfeitinho, maravilhoso, tá bom? Na máquina industrial, eu vou utilizar a agulha, se eu não me engano, essa agulha aqui é 16, e eu vou usar a linha de nylon 60, tanto na parte de cima como lá na bobina, ok? Pode usar a linha comum na máquina industrial? Pode também, ok? Sem nenhum problema. Vou reservar por enquanto aqui a pecinha, colocar ela aqui do lado. Põe ela. E para fazer o virado, meninas e meninos, eu nem incluí lá na lista de materiais, mas eu vou explicar aqui para vocês bem direitinho quais são as opções que a gente tem para fazer essa técnica do virado. Com um dos recortes de bagulho, ok? No lado avesso, eu posicionei a minha régua na linha de 1,5 cm e fiz a marcação aqui, tá vendo? De fora a fora, rente a essa extremidade que tinha 26 centímetros aqui. Essa extremidade, aliás, tem, né, 26 centímetros. O que eu usei para fazer essa marcação? Usei a lapiseira mesmo. Vai ficar no lado avesso, não tem problema nenhum, não vai manchar. Mas se você quiser utilizar aquela canetinha própria para material sintético, pode também. Faz a linha, então, com a distância de 1,5 cm. Agora, vamos lá, deixa eu baixar aqui, para vocês conseguirem ver tudo bem certinho. Vou desligar um pouquinho a máquina por conta da luz. Vou pegar aqui a fitinha dupla face, pode utilizar ou aquela fita Color-Ficou, que também é uma com colinha de contato, ou então pode usar a própria cola de contato líquida aqui. E aí, a gente vai, então, colocar no lado avesso, aqui pertinho dessa marcação de 1,5 cm. Vou dar uma apertadinha para fixar bem a fita dupla face, retirar o papelzinho protetor dela, e aí a gente vai fazer a tal da técnica do virado, que nada mais é do que pegar essa extremidade que está aqui exposta, sem nenhum acabamento, e dobrar, fazer uma barrinha dela para dentro, aqui em direção ao lado avesso, acompanhando aqui bem do ladinho dessa marcação que eu fiz de 1,5 cm, tá? Então, no final das contas, essa barrinha, ela vai ficar com 0,75 centímetros, que é aquele pezinho de máquina da máquina comum, da máquina doméstica. É legal que vai dar acabamento aqui nessa extremidade, ao invés da gente fazer a costura, desvirar e rebater. Então, facilita nesse sentido, essa barrinha, esse virado que eu estou fazendo. Talvez, se você for fazer com o tecidinho,
aí seja mais interessante realmente você fazer a costura, aquela costura que a gente faz frente com frente, depois desvira e depois rebate a costura, ok? Tá certo por enquanto até aqui? Vocês estão ouvindo direitinho? Tá beleza? Ó, então eu fiz a dobrinha, eu fiz a dobra nas duas extremidades, do mesmo jeitinho. Aqui é interessante também, meninas e meninos, vir com um martelinho e fazer aquelas batidinhas com o martelinho, porque aí vai aderir bem, vai posicionar bem direitinho essa dobra que a gente fez, esse virado, tá? Eu vou fazer isso nos pedacinhos, nesses dois cortes menores, que é do material sintético e do forro, que no meu caso aqui é o bagum, e o sintético elegância, ó, tá vendo? Meu viradinho aqui tá querendo desfazer, danado, porque eu não bati com o martelo. Deixa eu reservar por enquanto isso aqui. E eu também Ô, fiz... Fê, Oi, amore. desculpa te interromper. Tá rolando Imagina. uma dúvida aqui sobre a linha de nylon 60 na máquina doméstica. Como eu não costuro na máquina doméstica, eu não consigo responder. Aí depois você dá uma reforçadinha para nós, Maravilha. tá bom? Ó, a linha de nylon 60 na máquina doméstica, a gente pode utilizar ela só na parte de cima. Na bobina, eu não recomendo. Eu sei que tem colegas que usam. Às vezes o pessoal fala, e aquela máquina pretinha, antiga? Eu também não recomendo, porque eu considero ela uma máquina doméstica. Porque existe aquele risco da linha embolar lá dentro, quando ela estiver na caixa de bobina, que não é tão difícil de acontecer isso. E aí a máquina doméstica ela não vai ter a força necessária para poder quebrar a linha, não vai conseguir estourar a linha e vai poder travar, vai dar um dano lá na sua máquina doméstica, na caixa de bobina. Então, eu acho que não vale a pena. Aí vocês vão me perguntar, ai, Fê, mas é interessante usar a linha nylon 60 porque ela tem mais resistência. Sim, mas ela dá essa resistência para as peças que necessitam de tanta resistência assim, que normalmente são peças grandes, peças que vão carregar muito peso. E na máquina doméstica, via de regra, a gente não faz essas peças. Na máquina doméstica, a gente pode, sim, utilizar o sintético, pode utilizar os tecidos, só que para confeccionar peças que são de tamanhos menores e que normalmente vão, então, carregar pouco peso, ok? A partir do momento que você vai ali partir para as peças maiores e que vai aumentar o seu nível de produção, a quantidade de produtos, é interessante investir na máquina industrial, porque aí você vai ter certeza da qualidade nesse processo e até mesmo em relação à rapidez. Até por isso que eu vou utilizar aqui hoje a máquina industrial. Podia fazer com a doméstica? Poderia, tranquilamente. Só que em relação à rapidez, a máquina industrial me dá essa facilidade para a gente poder passar direitinho na aula sem muita enrolação, tá? Então, ó, eu fiz também o virado nessas duas extremidades do forro, do corte maior do forro. Olha lá, essa extremidade aqui, que é justamente acompanhando a largura da peça, que tem 26 centímetros. E também na parte externa, onde é o material sintético 08. Olha lá que bonitinho, tá vendo? Fiz, então, em todas as pontinhas, em todas as extremidades, o tal do virado. Esta barrinha que a gente faz. Agora a gente vai começar a fazer a peça e vocês vão ver como fica super tranquilo depois de já ter feito esse virado. Ó, esse aqui é o recorte do sintético, do plástico translúcido. Lembra que eu falei para vocês que pode utilizar também, se não quiser usar o plástico translúcido, o plástico cristal, a tela vôlei, até mesmo outro material sintético. Só um instantinho que eu vou pegar o zíper. E um costura de zíper, que é bom, já deixar aqui, para não esquecer. Vou utilizar o zíper comum de tamanho 5, 6, tá? Meninas e meninos, não precisa ser daquele zíper muito fininho, não. Até prefiro que seja mais grosso. O corte dele precisa ser maior do que a largura de 26 centímetros, então eu deixo espacinho para cada lado e vou recortar ele maior, sobrando as pontinhas. Maravilha, ok. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar novamente a minha fitinha dupla face para a gente poder juntar esses materiais. Eu vou fazer a junção desses materiais, todas utilizando a fita dupla face e o virado, tá bom? Então, ó, fitinha dupla face, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, em cima dessa barrinha que foi feita, no forro e também na parte externa. Lembrando que pode utilizar a colinha de contato, porque a cola de contato fica um cheiro mais forte, né? Quando a gente está assim, no ateliê fechado. E requer aquele tempo de pausa também, para a gente dar continuidade na confecção da peça. Eu vou colocar em cima dessas duas barrinhas que foram feitas, a fitinha dupla face, para a gente poder juntar com o zíper. E em seguida, a gente vai também posicionar já o plastiquinho, aquele plástico translúcido que vai ser o visorzinho da peça. Então, ó,
Posicionei aqui, deixa eu já aproveitar e posicionar aqui nesses pedacinhos pequenos, tá vendo? Por enquanto, estou trabalhando só com essas tirinhas que vão dar acabamento tanto no zíper como no plástico divisor. Outra coisa importante, ó, para quem for trabalhar lá na máquina doméstica, eu gosto de utilizar aquele silicone líquido para facilitar na hora que o material vai deslizar embaixo do calcador e até mesmo para a agulha não ficar, às vezes ela fica, eu acho que é uma questão até de aquecimento da agulha, dela ficar batendo material. Na máquina doméstica a gente tem mais esse probleminha, às vezes de dar uma enroscada na linha. Então o silicone líquido ou até o olhinho de máquina facilitam bastante na máquina doméstica, viu? Ó, então eu coloquei a fitinha dupla face aqui em cima daquelas barrinhas que estavam feitas. Eu vou retirar, por enquanto, só uma dessas fitinhas, o papel, né? A fita não, deixa a fita aí, mulher. Vamos retirar só o papel protetor. A outra eu vou deixar por enquanto, ó, vou retirar somente um papelzinho. Retirei o papelzinho, eu vou agora fazer o posicionamento dele, o material sintético, que é o material principal, ele vai ser posicionado em cima do lado direito do zíper. Eu vou manter o meu zíper com o lado direito para cima e eu vou posicionar o lado avesso desse material sintético aqui, onde eu retirei a fitinha, a capinha da fita protetora, da fita dupla face. E vocês vão perceber, ó, observa ali bem direitinho. Depois vocês pegam o zíper de vocês na mão e a gente consegue visualizar aqui nessa parte onde é o tecido, que ele tem uns desenhinhos. Já viram que tem aqui umas traminhas, uns desenhinhos? Eu gosto de posicionar essa extremidade aqui, essa dobrinha, a barra, justamente onde está esse último desenho mais próximo da cremalheira. A cremalheira do zíper está aqui, tem um desenho aqui, uma linha, como se fosse uma linha que divide esses desenhos, essa trama do tecidinho do zíper, tá? Então, eu vou posicionar aqui nesse desenho, nessa linha, tem no tecidinho do zíper. Não vai ficar extremamente próximo do zíper. Se você achar que é melhor colocar bem próximo do zíper, tá tudo certo. Não tem problema algum, pode colocar. O gostoso é a gente trabalhar com essa marcação, porque aí vai ter menos risco de ficar torto esse posicionamento do zíper, ó. Pode virar para trás, onde está o lado avesso, ó, do zíper. E aí também, se você puder, pega o martelinho e dá uma marteladinha para deixar tudo bem posicionado, ó. Já colei o zíper aqui junto com o material sintético, com a parte externa da pecinha, esse pequeno, ok? Agora, eu vou já aproveitar, vou retirar esse papelzinho protetor que está aqui nessa outra extremidade, do lado avesso do material sintético, para a gente já posicionar o plástico. Ó, tirei o papelzinho, vou reservar por enquanto, deixar aqui do ladinho esse daqui que é o forro. Vou pegar o recorte do plástico, agora você vai decidir qual vai ser o lado direito e qual que vai ser o lado avesso desse plástico. Eu gosto de manter esse lado, que ele é mais crespinho, para fora, como sendo o lado direito, tá? Então, o que eu vou fazer? Direito do meu plástico translúcido, eu vou juntar aqui onde está a barrinha, o lado avesso do material sintético. E agora eu vou posicionar essa extremidade, olha só, que é aquela largura, que tem 26 centímetros do plástico, eu vou posicionar ela acompanhando a extremidade do material sintético que está virado aqui para trás, tá? A gente vai utilizar, então, essa linha para fazer o posicionamento e para ficar bem retinho, bem posicionado. Vai com calma. Ai, não ficou legal, Fê. Tá torto. Retira e coloca novamente. Não tem problema algum. Por que você tá maior aqui no canto? O plástico deve estar um tiquinho maior aqui. Depois eu refilo ele, não tem problema. Ó, deixa eu mostrar aqui bem certinho para vocês. Então, ficou assim, ó. Lado direito do zíper, lado direito do material sintético, daquela tira mais estreitinha, e o lado direito do plástico. Aqui, lado avesso do zíper, lado avesso do material sintético, para onde está viradas as dobras, aquele virado, e o lado avesso do plástico, ok? Lado direito para lado direito e lado avesso para lado avesso. Agora, eu já vou pegar essa tirinha do material para o forro, que também já foi feito, virado, já está com a fitinha, vou retirar as fitinhas e eu vou posicionar ela aqui, ó, bem junto com esse material sintético, junto com o lado avesso do material sintético, para cobrir. Tá vendo que aqui está mostrando
essa extremidade do zíper, e está mostrando também o lado avesso do sintético, a pontinha do plástico. Eu quero cobrir, eu quero dar acabamento, não quero que isso aqui fique aparente. Por isso que eu vou utilizar esse pedacinho do sintético. Também, se de repente falar, ai, Fê, mas é uma pecinha que eu quero fazer rapidinha, para lembrancinha, preciso necessariamente dar esse acabamento? Eu acho que fica bonito, que vale a pena. Mas se você achar que não precisa e quiser eliminar essa etapa, tá tudo certo. Eu gosto de deixar todas as extremidades bem embutidas, bem reservadas, sem ficar mostrando, sabe? Eu não gosto não de ficar mostrando. Mas até então é uma coisa minha, um toque. Então, ó, lado avesso dos materiais estão aqui para cima. Eu vou juntar o lado avesso dessa tira do material do forro junto com o avesso desse sintético. E eu preciso acompanhar que eu vou posicionar essa extremidade bem rente à extremidade do sintético, porque eu consigo ver onde ela está posicionada. Ó. Eu consigo ver onde está terminando, onde está a dobra do material sintético, aqui por trás, que está por baixo do plástico. Então, eu vou acompanhar essa dobra para ficar tudo bem retinho. Ó, vamos lá, meu filho. Ficou um pouquinho torto, a gente retira e bota de novo. Talvez, com a colinha de contato, você não tenha essa facilidade tão grande de ficar retirando e reposicionando. Eu acho que com a fitinha do Plafast a gente consegue fazer isso mais tranquilamente. Mas, enfim, tá tudo certo, não tem problema. Ó, colei e automaticamente ele já fica posicionado aqui também junto com o zíper. Olha lá que bonito, tá vendo? Deu acabamento, as pontinhas estão todas embutidas dos materiais, tanto no lado direito como no lado avesso. Agora eu vou trazer para a máquina e vou fazer a costurinha de pesponto aqui nessa extremidade que está próxima do zíper. Se a gente não fizesse essa técnica do virado, o que a gente teria que fazer? Junta o zíper com o lado direito dos materiais lá dentro, passa a costura, desvira e rebate. Não é assim? Então, para evitar esse monte de costura, a gente tem essa opção de fazer desta forma, utilizando essa técnica. Vamos lá fazer costurinha. Regular a máquina. Vou colocar aqui no ponto 4. Não vou colocar nem no ponto 5. Vou deixar no ponto 4 para fazer essa costura rebatida, ok? Fernanda, cadê o seu silicone? Deixa eu ver se eu acho o silicone de costura, porque eu acho que vai ser bem interessante colocar ele por conta desse monte de dupla face. Então, tem meninos aqui também. Cadê os pontos? Vocês sabem que tanto caso ainda não consegui arrumar, né? Bom, não está aqui o meu silicone de costura, então vocês façam a gentileza aí de torcer para que não enrosque os pontos, deslize tudo numa boa. Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Tudo bacana? Então, show. Vamos fazer costurinha rebatida aqui. Ó, estou usando, como eu falei para vocês, a linha de nylon 60. Eu vou trabalhar com meio pezinho de máquina, assim, ó. Vamos lá. Será que se eu desligar a luz fica melhor? Fica melhor ou tá na mesma? Vou fazer a costurinha de aquela lá, rebatida. Começo com um retrocesso petito, só de 2 pontinhos, e dou continuidade. Aqui também o segredo é a gente fazer aquela costura bonitona, né? Que vai ficar bem aparente, o máximo possível que manter ela retinha, sem fazer zigue-zague, é melhor. Ou então, se você tiver na máquina doméstica, faz uns pontinhos decorativos, que fica lindo, ó. Fiz um pequeno retrocesso no início e no final. Tá vendo? Ficou desse jeitinho. Primeiro eu rebati para prender o zíper. Agora eu vou rebater aqui onde está próximo do material, do plástico, ok? Para prender o plástico. Vamos lá. A minha mania é de fazer nesse sentido, de posicionar dessa forma, então eu vou posicionar aqui direitinho. Do mesmo jeito. Meio pezinho de máquina, começando e terminando com retrocesso. Olha lá, que coisa mais bonitinha que vai ficando. Já vai ficando todo jeitosinho, né? Então, maravilha. Já está pronta aqui a primeira etapa da nossa peça. Agora, a gente precisa fazer a mesma coisa com as outras extremidades e com os outros materiais que restaram. Primeiro, então, eu vou pegar aqui o meu material sintético, que é a parte externa da peça, esse corte maior. Deixa eu voltar para cá a câmera, né? Senão vocês não enxergam nada, tô falando nem boca, sozinha. Ó, o material maior, que também já está com os virados aqui, que estão querendo se desfazer, ajeita ele novamente, deixa ele aqui bonitinho. E agora eu vou colocar a fitinha dupla face aqui em uma dessas extremidades, onde está
o virado, o tal do virado, aqui no lado avesso do material sintético, tá? Depois, quem for fazer, olha, aliás, quem for fazer, quem estiver assistindo, as teachers agradecem e amam de paixão quando vocês fazem aqueles prints bem lindos e publicam lá, postam nos stories e marcam a gente, marca personal, marca os teachers, a gente fica super feliz. Façam isso, viu? Não deixem de fazer. Anima bastante as coleguinhas aqui do outro lado. Ó, coloquei a fitinha dupla face, então aqui em cima desse virado. Vou retirar o papelzinho protetor. Depois que vocês perceberam que conforme eu posiciono a fitinha dupla face, eu dou uma alisada, certo? Também seria vir aqui com o martelinho para deixar ela bem fixada no nosso material antes de retirar o papel protetor, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar essa partezinha que já está praticamente pronta, vou juntar esse lado direito do zíper, essa outra extremidade, tá vendo que tá aqui sozinha? Eu vou posicionar ela aqui onde está essa fitinha, no lado avesso do sintético maior. E aqui, meninas e meninos, o que eu preciso prestar atenção e tomar o cuidadinho? Para que continue numa linha reta. Eu não posso colocar nem mais para um lado e nem mais para o outro. Eu preciso respeitar esse posicionamento, ok? Então, vou posicionar aqui bem certinho, onde termina uma lateral, termina a outra, e onde começa uma, começa a outra. Você está posicionando aqui no lado avesso e não vai seguir aquela linha, contar um segredo para vocês. Aquela linha, ela tem justamente a distância de 0,75 centímetros, que é o tamanho do meu virado. Então, eu posso tanto posicionar olhando aquela linha do zíper, ou então eu posso posicionar a extremidade do zíper acompanhando essa extremidade do material sintético, onde foi feita a barrinha. Eu vou virar lá para o outro lado e vocês vão ver como fica direitinho, ó. Tá vendo? Fica exatamente do mesmo jeitinho. Se por um acaso não ficar legal, tá tudo certo. A gente retira e coloca novamente. Ó, eu vi que ficou um pouquinho torto. Vou lá, retiro e agora eu respeito aquela linha de marcação que tem no tecidinho do zíper. Espera lá, que eu vou chegar um pouquinho mais perto das minhas vistas, porque vocês sabem, né? Como que é. A coisa não é tão bonita aqui. A vista prejudicada. Ó, pronto, tô respeitando a linha. Se tiver que arrumar, ó, dá uma levantadinha, arruma aqui de leve, para ficar bem retinho e ficar bem posicionado também, idêntico ao outro lado, né, do zíper. Ó, pronto. Posicionado aqui bem bonitinho, dá aquela alisada, para o material ficar bem coladinho na dupla face. Deixa eu arrumar aqui para não formar nenhuma barriguinha do zíper. Pronto, show. Agora, eu vou virar novamente aqui para o lado avesso, onde está o lado avesso do zíper, onde está o lado avesso do material sintético. Vou pegar esse outro recorte aqui do material do forro, que eu também já fiz a barrinha, está tudo certo aqui. Vou posicionar também aqui numa das extremidades a fitinha dupla face, para a gente poder cobrir aquela ponta, juntar avesso com avesso do forro e do sintético. Isso, coloquei a fitinha dupla face aqui no lado avesso, onde está a barrinha, e agora eu vou posicionar esse lado avesso do forro com o lado avesso do material sintético. E aqui eu vou precisar prestar atenção também naquele posicionamento, ó, tem uma dupla face que está colada aqui, está colando no colega, vou virar ela para cá. Naquela linha do tecidinho do zíper, tá? Para que fique bem certinho, não fique torto. Dá uma alisadinha para deixar bem posicionado. Então, maravilha. Posicionado aqui no lado direito, na parte externa, e posicionado também o material aqui onde é a parte interna, o forro, certo? Agora eu vou virar aqui para esse lado direito e vou levar para a máquina e fazer uma costurinha de pesponto para prender tecido externo, material externo, que é o sintético, o zíper e o forro, aquele sanduíche que a gente acabou de formar. Vamos lá para a máquina fazer a costurinha. Já estamos praticamente acabando.
retrocesso no início e no final. Pronto, olha só. Vou virar para cá novamente. Olha lá, tá vendo? Então, já aprendi as extremidades do zíper, estão todas embutidinhas, tudo com acabamento, tudo bem bonitão. Agora, o que eu vou fazer nesse momento? Eu sei que dá dó, mas precisa fazer, porque senão a gente não consegue. Agora é o momento para a gente poder terminar aqui essa questão da peça, é juntar essas extremidades do material sintético e do forro com o plástico. Só que eu não consigo fazer isso se eu não soltar, se eu não destacar aqui o zíper. Então, vamos lá, sem dó nem piedade, solta, abre os lados do zíper, tá? Depois a gente coloca o cursor e encaixa tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Vou afastar aqui um pouquinho esse material, que é do forro, ajeito essa dobra do sintético, que tá querendo desfazer essa danada. Inclusive, na outra pecinha, o que eu fiz? Vou até dar essa dica para vocês. Esta primeira dobra, eu fiz toda utilizando a colinha de contato, porque a colinha de contato, ela não fica soltando desse jeito, do jeito que está aqui a dupla face. E aí, nessa outra etapa, que a gente vai posicionar os materiais para levar para a máquina, aí sim, usa a fita dupla face. Foi isso que eu fiz lá com a outra peça na doméstica, tá? Então, ó, lado avesso do sintético está para cima, ó, repara lá, tá vendo? A parte maior, o corte maior, e um dos lados do zíper, onde a gente já rebateu a costura. Agora tá essa parte aqui do visor. Somente o pé de calcador. Isso, eu vi uma perguntinha aqui sobre o pezinho. Eu estou usando o pezinho comum da máquina industrial, que tem 0,5 centímetro de margem, mas eu estou fazendo todas as costuras com costuras rebatidas, aquela costura que a gente faz um pouquinho menor, com meio pé de máquina. E é opcional, você pode utilizar um pé de máquina, pode usar um pouquinho menos que meio pé de máquina, é ao gosto do freguês. Mas o importante é que é só uma costura para prender os materiais, tá? O ponto, como eu falei para vocês, estou utilizando do tamanho 4. Certo? Vamos lá. Então, ó, vou pegar essa parte do visor e agora eu vou juntar o lado direito, vou posicionar esse lado direito do plástico aqui junto com essa dobrinha do lado avesso do sintético. Mas antes de posicionar, eu já ia esquecer. Dá-lhe fitinha aqui. Eu ia esquecer de colocar a fita, senão não tem como a gente posicionar esse plástico. Bote fita aí. Fitinha dupla face para a gente poder posicionar esse plástico e fechar essa peça. Então, ó, colocou a fita, alisa ela para ela fixar bem. Peraí, colou um pedaço na minha mão, tá na agonia. Show, pronto. Tira o papelzinho. Agora sim, vou pegar o plástico, o visor, e vou juntar o lado direito dele, essa extremidade aqui está sem acabamento, com o lado avesso do sintético, nessa extremidade onde eu fiz a barrinha. Posiciona essa extremidade acompanhando a extremidade da barrinha. Lembra que essa extremidade da barrinha, ela tem justamente a margem de 0,75 centímetros, essa dobra, aliás, né? A dobra, ela tem 0,75 centímetros, então, é o tamanho certinho que a gente fez, né, fiz os cálculos para a peça. Deixa eu posicionar aqui bem certinho. Preciso colocar aqui próximo da minha vista para eu poder visualizar. Porque o plástico, ele dá uma enganada, né, na nossa vista, mas dá certo. A gente consegue visualizar bem direitinho aqui, é só fazer com calma. Lembrando que se por acaso, ficou torto, retira e bota de novo, não tem problema nenhum. Mas aí com calma que dá tudo certo, ó. Dei aquela passadinha de mão, aquela alisada para deixar tudo bem acomodado. Agora eu vou pegar novamente uma fitinha dupla face. Agora eu vou colocar a fitinha dupla face aqui em cima e eu posso colocar aqui no lado avesso. Não preciso nem colocar em cima daquela barrinha que foi feita. Eu vou colocar metade na barrinha e metade no lado avesso. Só toma aqui o cuidado para não fazer com que essa fitinha dupla face ela ultrapasse a extremidade do sintético aqui, para não ficar aparecendo no plástico, tá? Ela tem que ficar escondida, a fitinha dupla face. Sempre em cima do material sintético, em cima do forro, tá vendo? Ó, olha lá. Ela não vai vir ultrapassando essa extremidade do sintético, senão depois ela vai aparecer aqui no plástico e não fica legal. Então, ó, dá aquela alisada, retira a fita. E agora eu preciso posicionar essa extremidade aqui que está solta do forro
lá em cima dessa outra extremidade. E tinha para você simplesmente juntar avesso do forro com o avesso do sintético, ó. Se quiser, pode até dar uma esticadinha assim, e ele já vai ficar perfeitinho aqui, bem acomodado. Ó. Ok? Ó. Não pode formar nenhum tipo de preguinha, não pode ficar sobrando esse material aqui do forro, porque ele tem o mesmo tamanho do material sintético. As dobrinhas, elas foram feitas, essas barrinhas, com a mesma medida. Então, onde termina um, termina o outro, onde começa um, começa o outro. Olha só, tá vendo? Aqui, quando a gente olhar pelo lado externo, não pode ficar visualizando nenhuma pontinha do forro que estiver aparecendo aqui, tá? Não fica legal isso. Então, posicionei certinho, vou levar para a máquina e fazer a costura de pesponto. Meio pezinho de máquina, que vocês já sabem, eu fico repetindo toda hora, né? Retrocesso no começo e no final. Ó, Fernanda, enfia uma máquina, amiga. Pronto. Ó. Aquela costura bem bonitona que vai ficar depois aparente. Pronto, maravilha. Volta para cá, a dona câmera. Sim. Ó, já passei aqui a costurinha, ó, bem bonitona. Agora, o que eu vou fazer? Agora, sim, eu vou unir essas duas extremidades que estão com zíper e a hora de passar o cursor para fechar esse zíper. É hora também de ter bastante fé, fazer aquela fé. Vou pegar aqui o cursor, né, que eu tenho cursor das duas. Eu tenho costurzinha azul, vai ficar uma graça, né? Ó, vai ficar lindo azulzinho, vai combinar exatamente com esse tom do sintético. Perfeito. Que posição que eu vou colocar esse zíper, ó? Vamos lá. Depois que nossa peça estiver pronta, vai ficar desse jeitinho. Eu vou posicionar aqui ela mais ou menos para vocês verem como que ela vai ficar pronta. Desta forma, tá vendo? Vamos lá. Aqui. Desse jeito. Vai ficar um pedacinho do sintético aqui em cima, aí vai vir o zíper, um pedacinho de sintético, o visor e embaixo outro pedacinho de sintético. Na hora de colocar o cursor, eu preciso então encaixar o cursor aqui no lado direito da peça, indo lá para o lado esquerdo, certo? Então, precisa prestar atenção. Eu gosto de fazer esse posicionamento. O zíper sempre do lado direito em direção ao lado esquerdo. Começo a colocar ele aqui no lado direito. Ó, já está me dando baile até para encaixar aqui. Em um lado do zíper. Vamos lá. Vamos passar esse cursor. Ei, encaixou, fez o cleque, é um sinal tão bom. Pronto, encaixou, só que nós vamos passar e vamos retirar ele, sem dó, vamos lá. E passa de novo. Importante aqui, então, verificar se ficou bem passadinho esse cursor de zíper, para o zíper não ficar torto, senão a nossa peça vai ficar torta também, ok? Vamos lá, passei, deixa eu ver se está tudo certinho, ó, virei aqui para minha direção, porque eu preciso manter eles todos aqui, ó, bem certinhos, não pode ficar tudo torto não, aqui nas laterais, tá? Olha lá, tá vendo? Ficou dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o posicionamento desse visor. Você vai escolher se você quer deixar ele aqui mais perto da parte inferior, se você quer deixar ele mais perto da parte superior. É uma questão também de gosto. Ó. Mantenha o zíper parado mais ou menos aqui no centro, faz o posicionamento. O que a tia Fê deveria ter feito? Pegar os clips. Espera aí, o clipe está aqui do lado, não está... Vou pegar. Peguei o clipe, ok? Fiz o posicionamento interessante? Eu acho interessante aqui, ó, meninas e meninos, vocês também vão escolher. Eu gosto de deixar mais ou menos a mesma quantidade de sintético mostrando aqui embaixo e aqui nessa parte de cima, tá? Mais ou menos igual, é uma questão de gosto. Se você falar, ah, não, Fê, eu quero deixar bastante de sintético embaixo e em cima só um pedacinho, tá tudo bem. Ó, sempre dando aquela alisada bacana para deixar os materiais bem posicionados. E aí eu vou colocar uns clips aqui, só para não sair do lugar conforme a gente levar lá para a máquina, tá? Já estamos acabando, acreditam? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Dá aquela alisadinha para ver se não está torto, deixa o posicionamento idêntico ao do outro lado. Ou então faz no olhômetro, tá tudo certo. Tem gente que tem o olho bem afiado nessa questão. O meu não é muito, não.
Às vezes eu juro juradinho que o negócio tá reto, quando eu vou ver, não tá. Vamos lá. Deixa eu virar aqui para minha direção, gente, para ver se está tudo retinho. Aparentemente está tudo na santa glória, reto, reto, reto. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Vamos passar costurinha de segurança nessas duas extremidades. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho para ver, para vocês verem como ficou. Tá vendo? O forro tá lá dentro, o visorzinho tá aqui em cima. Agora eu vou passar, então, as duas costurinhas nas laterais para a gente fechar. Costura em meio pezinho de máquina. Vou diminuir o ponto um pouquinho aqui, porque eu quero que tenha bastante firmeza nessas costuras. Vou colocar o ponto no tamanho 3, tá? Deixa eu virar para cá. Câmera, tia Fernanda. Pronto. O clips tinha que cair, né? Óbvio que ele tinha que cair. Eu vou passar a costura dessa forma mesmo, depois eu refilo essas pontinhas do zíper que estiverem sobrando, tá bom? Pronto. Passei a costurinha de segurança, fechei uma das laterais. Agora eu vou fechar essa outra lateral. Toma cuidado, verifica novamente se a peça não está querendo andar, para não ficar torta. Senão não fica feio depois, né? Não é interessante deixar ela toda torta, não. Maravilha, ó. Prontinho. Fechei as duas laterais. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o recorte. Vou refilar essas pontinhas do zíper. Deixa eu virar para cá. Até aqui tudo certo, meninas e meninas. Meninos e meninas, ó. Vou refilar as pontinhas do zíper, acompanhando essas laterais. Vocês estão vendo como é super tranquilo, que eu estou fazendo passo por passo com vocês, e não leva muito tempo? Imagina você fazer um monte dessas peças aí durante o dia. Dá para fazer muita peça e dá para fazer de tamanhos variados, viu? Esses tamanhos que eu passei para vocês são sugestões. Ah, eu quero fazer uma bem grande, de repente, para guardar calçado para viagem, né? A pessoa vai viajar, leva os calçados, mais grandona, ou então pequenininha, menorzinha, tipo farmacinha, para colocar itens de higiene, sabe? Dá para fazer muita coisa, além das coisinhas de bebê, né? Nossa peça está praticamente pronta. Olha só. Aí, outra coisa importante, que é uma coisa que eu sempre esqueço, não sei vocês, a etiquetação, minha amiga, meu amigo, já coloca antes de juntar as partes. Assim que você já fez os recortes, fez aquelas barrinhas, você já pode escolher onde você vai colocar a etiqueta de identificação. Eu acho que fica bonito colocar aqui embaixo, ou então colocar aqui em cima, pode usar o próprio material sintético. Fiz o recorte dele, não precisa ser corte enviesado, pode ser no comprimento ou na largura do material, tá tudo certo. Eu fiz o corte com 1,25 centímetros. Fê, minha régua não tem marcação de 0,25. Faz o seguinte, coloca na marcação de 1,5 centímetro, e aí depois você afasta um pouquinho da marcação de 1,5 centímetro, que aí você vai ter menos do que 1,5 centímetro, tá bom? 1,25 é o suficiente. 1 centímetro, eu acho que fica muito estreitinho. E 1,5 fica muito. Então, eu faço de 1,25. Cadê a tesoura? Deixa eu recortar aqui essas linhas, senão depois é mais difícil, viu? Cortar a linha depois que a peça já está com o acabamento do... Não é um debrum, né? Na verdade, é um debrum, que é uma tira reta. Então, nós vamos dar esse acabamento. Se você achar melhor, pode dar o acabamento também com viés, tá? Pode fazer com o próprio aquele viés pronto, de gorgurão, fica tudo certo. O que eu faço? Eu posiciono aqui, ó, eu vou abraçar essa extremidade, que mais ou menos dobrada assim, no meio, tá vendo? Então, eu dou uma apertadinha aqui nela, juntando o lado avesso dessa tirinha, aqui na extremidade da peça. Tomo cuidado para não ultrapassar aqui, não ficar sobrando, onde eu vou iniciar o posicionamento. E aqui, o que a gente já vai prendendo com os clips, ó. Claro, se você já tiver as manhas, tiver craque, nem prende com clips, né? Eu sei que tem colegas que nem usam clips, já tá tão craque nessas etapas que já vai fazendo a coisa assim automaticamente, conforme vai fazendo a costura. Eu ainda tenho um tiquinho de receio, ainda faço esse uso dos clips.
Ainda estou viciada em clips. Ó, o corte tá bem direitinho, o tamanho. Se por acaso ficar sobrando um pouquinho aqui em cima, depois a gente refila, não tem problema. Pronto. Fiz o posicionamento com a peça aqui para cima, o lado externo, o lado de cima dela, né? Tá aqui na minha direção. Vou virar aqui pro lado das costas para ver se também tá tudo bem posicionado, que às vezes faz alguma preguinha sem querer, né? Às vezes não fica tão interessante. Então, a gente vai lá e ajeita. Ajeitou, pronto. Vou trazer aqui para esta direção, o lado de cima para minha direção, e vou passar uma costura aqui, prendendo esse debrum, esse acabamento. Agora, para esta costura, eu vou aumentar o ponto, vou colocar no tamanho 5. Vou começar e terminar com o retrocesso, e eu vou utilizar o pezinho de máquina de meio centímetro, como margem. Aqui, se você também achar que é mais interessante, de repente, colocar uma colinha de contato para poder prender, até mesmo a dupla face, tá tudo bem, tá? Eu faço assim, sem a colinha de contato, eu já me adaptei bem desse jeitinho. Mas no começo eu sei que às vezes a gente precisa utilizar esses outros artifícios. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Somente nesse comecinho. Eu dou uma levantadinha aqui no calcador e, ao mesmo tempo, dou uma empurradinha nesse debrum, nesse sintético de acabamento, porque a tendência, conforme a gente posiciona ele aqui para começar a costura, ele dá uma deslizada, ele sai do lugar, tá? Então, tome esse cuidadinho só nesse começo, para ele não sair do lugar. Vou começar com retrocesso, ó, 2 pontinhos para frente, 2 para trás, 2 para frente. Vamos lá. E aí, eu vou retirando aos poucos os clips, tomando cuidado para verificar se continua bem posicionado esse debrum, e dou continuidade na costura. A extremidade do meu calcador, ó, aqui do lado direito, a extremidade, ela tá ficando rente à extremidade desse materialzinho sintético de acabamento. Pode fazer pontinhos decorativos, pode utilizar, de repente, outro tipo de margem de costura, fica aí também a gosto. Porque nós estamos ao vivo para fazer show, perceberam, mas as coisas acontecem ao vivo, né? Quando a gente está aqui no silêncio, na calada da noite, fazendo as nossas pecinhas, não tem nenhum problema, todo mundo sai perfeitamente nos conformes. Aí, quando está ao vivo, todo mundo resolve fazer rebelião. Incrível! Cheguei no final, volto 2 pontinhos de retrocesso, vou para frente, vou voltar mais 2, retirei da máquina. Olha lá, tá vendo? Ó? Com isso, eu já fiz a costura, já prendi essa parte que vai ficar para fora, e essa outra parte aqui, olha lá como fica feia, mas você não fez acabamento de virar, rebater, você só abraçou e costurou? Sim. Nesse tipo de peça, a proposta dela é que ela seja uma peça simples, uma peça rápida, tá? E até mesmo para baratear o custo de produção da nossa peça, para a gente não gastar muito tempo, por isso que eu não faço aquela costura que você junta avesso com avesso, depois desvira, depois rebate lá do outro lado, tá bom? Eu faço desse jeito que é mais prático e fica perfeitinho esse acabamento. O material sintético, ele não vai desfiar, mesmo que a gente deixe aqui essa extremidade, que a gente fala que é o corte a fio, tá vendo aqui esse cortezinho sem acabamento? Não tem problema algum, porque o material sintético 08, ele não vai desfiar e vai continuar com o acabamento então, perfeito. Só tem que tomar cuidado e treinar mesmo para que os pontos fiquem assim bem bonitos, que não fique todo bagunçadinho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu não vou fazer do outro lado. Precisa fazer do outro lado? Vocês querem que faça do outro lado? Vocês escolhem. Dá tempo para fazer do outro lado ou a gente já encerra assim, dessa forma? Conta aí. Vou recortar essas pontinhas de linha e aqui eu vou recortar esse excedente. Ó, sobrou um tiquinho de nada aqui do acabamento. Vou recortar com todo cuidado para não cortar o material principal da peça, né? Pelo amor de Jesus. A gente vem com o fogo do isqueiro, com aquela parte baixa da chama, não é lá da parte de cima, não, é aquela parte baixa da chama, e sela essas pontinhas, com cuidado para você não pegar o fogo, não botar fogo na tua peça, né? E também porque se a gente encosta demais o fogo aqui na peça, pode pretejar ela, fica escura, fica queimada, tá? Mas aí você faz isso, sela essas pontinhas das linhas, da linha nylon 60. Se for linha comum, não precisa dessa etapa de selar. Ó, então vamos lá, vou posicionar aqui do outro lado e também vou passar a costura aqui para dar o acabamento. E a gente encerra a peça desse jeito, finaliza ela toda bonitona. Muito fácil. Olha lá, estou posicionando então aqui com os clipes, posiciono direitinho com os clipes, do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado.
eu virar aqui para o avesso, gosto de virar aqui para ver se está tudo certinho, para ver se não ficou. Toma cuidado na hora de fazer esse posicionamento do material de acabamento, para ele não ficar todo sambado, todo zigue-zague, que é aí que não fica bacana. Vamos lá, vou posicionar aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Conforme eu posiciono essa primeira pontinha aqui, ela dá uma sambadinha, ela sai do lugar, tá? Então, se você não tiver as unhas compridinhas, o que você faz? Levanta aqui e com uma ferramenta, que tem a tesourinha, o desmanchador de costura, você mantém ela no lugar e aí abaixa novamente o calcador, para ela ficar bem posicionada aqui, abraçando a extremidade da peça, tá bom? Vamos lá. Do mesmo jeitinho, com todo carinho, com todo cuidado. Vai segurando, ó, com a outra mãozinha. Tipo, Marcela está perguntando o que você acha que deve selar toda a borda da tira do viés antes de costurar para não desfiar? O que você acha? Desse material sintético 08, não precisa não, viu, nega? Eu não faço isso não. Agora, eu já vi o pessoal selando a bordinha quando eu uso PVC, porque agora no material sintético 08 fica tranquilo, fica bonitão. Ok? Ó lá. Cortei, corta lá as pontinhas e finish. E terminamos. Ui, gente, nem doeu, achei que ia doer mais. E acabou. Fofo, nega, eu achei tão fofo, dá vontade de fazer uma coleção. Eu já fico imaginando a gente brincar com poder, não é? Pode fazer a coleção e vender o kit. Fica lindo, fica maravilhoso, super útil. Nem sabia que você ia usar esse material, mas ó, o mesmo. Não é um fofo? Esse material fica maravilhoso. Uau! Eu amei. Ai, que bom, fico feliz que vocês amei, gostaram. Muito lindo. Outra dica bem bacana, ó, esse material, meninas e meninos, que é o Elegance, ele é macio, macio, macio. Meninas e meninos, muito, muito, muito obrigada pela companhia, pela confiança, pelo carinho de todos vocês.